Olá pessoal, professor Carlos Rodrigues, professor de Física, professor do Gran Cursos Online. Hoje vamos ter mais um assunto novo dentro da Física 2 ainda, tá? O assunto vai ser termodinâmica. E aí eu vou explicar para vocês hoje um pouquinho sobre os conceitos da primeira e segunda lei da termodinâmica. Além disso, da lei zero, tá? Vem comigo aqui no material, vamos ver o que a gente tem para hoje, tá? Termodinâmica. Estudo das leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia. Mais especificamente, a transformação de um tipo de energia em outra. Tá? Então, esse é o grande segredo. Transformação de energia em outro tipo de energia. A disponibilidade de energia para a realização de trabalho e direção de trocas de calor. Então, como eu falei, a gente vai ver aqui a lei zero, conceitos iniciais entre trabalho e energia interna, primeira lei da termodinâmica, segunda lei e um pouquinho também de ciclo de Carnot, certo? Seguindo aqui, vamos lá. Lei zero da termodinâmica. Isso aqui, galera, a gente já tem um conceitozinho bem tranquilo, tá? A gente já viu algumas aulas anteriores, tá? E aí a gente vai ver o que é realmente esse conceito. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Professor, não entendi nada. Por exemplo, se eu estou afirmando que o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C. Então vamos lá. Temperatura de A é igual a de C e a temperatura de B é igual a de A. Então eu estou falando que a de A é igual a C e a de A é igual a de B. Consequentemente, o que eu vou ter aqui? Que a temperatura de C é igual à temperatura de B. Pessoal, cuidado com isso, porque isso aqui já foi questão de prova, tá? E aí ele vai te perguntar qual é a lei zero da termodinâmica. Ou ele vai te dar o conceito, todo esse conceito aqui, tá? E vai te perguntar que lei é essa, se é a primeira lei, se é a segunda, se é a lei zero. Pessoal, primeira lei só diz isso, se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, então esses corpos estarão em equilíbrio entre si, tá? Olha, a gente pode ter o seguinte exemplo, tá? Como assim, Eu tenho aqui, três bolinhas de ferro. A bolinha número 1, a bolinha 2 e a bolinha 3, tá? Eu vou afirmar que a bolinha 1 tem a temperatura de 20 graus Celsius e tem a mesma temperatura que a bolinha B, 20 graus Celsius. Se eu falar que a bolinha 1 também tem a mesma temperatura que a terceira, que é 20 graus Celsius, consequentemente, galera, é bem lógico que a temperatura da bolinha 2 é igual à temperatura da bolinha 3, que também vai ser 20 graus Celsius. É essa a ideia que a gente tem aqui na lei zero da termodinâmica, tá? Segue comigo aqui, vamos continuar lá. O que a gente tem mais aqui no material? Termodinâmica estuda relações entre energia térmica, esse é o grande segredo, trocada e energia mecânica, que é o trabalho, tá? Realizada numa transformação de um sistema e o universo que denominamos meio exterior, tá? Vamos lá, vamos ver primeiro o conceito de trabalho. O que é trabalho? Quando aplicamos uma força sobre um corpo, provocando o deslocamento, estamos gastando energia, tá? Na forma mecânica, a qual denominamos de trabalho. Então vamos lá, vamos partir lá para a mecânica primeiro. O que é trabalho lá na mecânica, certo? É uma força, eu aplico, e aí o móvel, ele se move em uma determinada distância. Então lá na mecânica, trabalho é igual a F vezes D. Força vezes o que, galera? Vezes deslocamento, tá ok? E aqui não vai ser diferente, tá? O que vai acontecer aqui, No primeiro caso, apliquei uma força aqui para baixo no meu êmbolo, tá? Então aqui eu tenho um cilindro, tenho um êmbolo. O que é um êmbolo? É uma tampa que é móvel. Ela pode tanto subir quanto descer. Aqui, aplicou uma força para cima, tá? O que aconteceu? Vamos lá. Aqui, galera, houve variação de volume. E aqui também houve variação de quê? De volume, certo? Então isso é importante, tá? Olha aqui, a marcação inicial. Olha aqui a marcação inicial. Aplicou a força. Lembrando aqui, se teve força e teve deslocamento, vai existir trabalho. Isso aqui eu tiro lá da minha mecânica, tá ok? E aqui, dentro eu tenho uma composição gasosa, tá? Onde
aplicando uma força aqui no êmbolo, eu consigo mover esse êmbolo, tá? E aí eu tenho uma forma de energia mecânica, tá ok? Vamos lá, continuando aqui. Trabalho em um sistema termodinâmico em que exerce a força é o gás e o deslocamento é feito pelo êmbolo. Foi o que eu falei agora, certo? Ao sofrer variação de temperatura, certo, galera? Olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aplicou uma força para baixo, houve variação de temperatura. O que é variação de temperatura? É o volume final menos volume inicial. Apliquei uma força para cima, o êmbolo subiu, houve variação de temperatura, tá? Não posso esquecer disso aqui, tá? Continuando. Como é que eu vou calcular esse trabalho aqui na termodinâmica? Trabalho é igual a pressão vezes variação de temperatura. Olha ela aqui, ó. Variação de temperatura V2 menos V1. O que é V2 menos V1? Como eu falei anteriormente, volume final menos volume inicial, tá? Trabalho realizado pelo gás, ou pode ser também trabalho o quê? Sofrido pelo gás. Já já vou explicar o que é isso, tá? Para essa fórmula aqui, ó, a pressão tem que ser constante, tá? Ou seja, a transformação tem que ser o quê? Isobárica. A pressão não pode o quê, galera? Variar. Então guarda aqui, ó, se a pressão é constante, então eu tenho uma isobárica. Não posso esquecer. São duas palavras que são o quê? Sinônimos, tá ok? E ΔV, variação de temperatura, tá? Olha aqui, ó, o grande segredo, para a gente não esquecer, tá? O trabalho, pessoal, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, tá? Isso vai depender muito do quê? Da variação do meu volume, tá? Quando o gás estiver realizando o trabalho, isso, galera, ele vai fazer com que o volume aumente ou que o êmbolo, né, não, meu cilindro, ele se mova para cima, aumentando o seu volume. Se o volume aumenta, ele vai estar realizando o trabalho e vai ser positivo. Agora, se ele está sofrendo trabalho, como assim? Está sofrendo trabalho de um meio exterior, ok? E aí o que vai acontecer? O meu gás ele vai ser comprimido, então o meu volume vai variar e vai diminuir. Então ele está sofrendo, ó, diminui sofrendo, então meu trabalho vai ser negativo. Então, galera, aqui a energia pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? Vai depender do quê? Vai depender de cada tipo de questão. Segue aqui comigo no material, ó. Quando há uma expansão, certo? O que significa isso? Que o volume final é maior que inicial, o trabalho é positivo. Então a palavra-chave é o gás realiza trabalho. Se o gás realiza a expansão, então ele vai ser positivo, certo? Agora na compressão, o que está acontecendo? O volume diminui. O volume final é menor que o inicial. Então aqui, ó, meu trabalho vai ser negativo, o gás recebe trabalho do meio exterior, tá? Galera, cuidado com isso, tá? Na questão, ele não vai te dizer se é positivo ou se é negativo. Qual vai ser a grande deixa dele? Vai ser o gás realiza o trabalho, ou o gás recebeu o trabalho, ou o gás sofre trabalho, tá? Cuidado com esses termos. Dependendo desses termos, você vai ter que colocar o sinal da questão, seja ele positivo, seja ele negativo, tá ok? Então, esse bizu aqui que eu acabei de passar, galera, tome muito cuidado, guardem isso, tá certo? Vamos lá, continuando aqui, ó. Professor, e quando a pressão é variável? Lembrando que aquela fórmula é só para quando a pressão ela é constante, tá? E aí, pessoal, eu só consigo calcular aqui quando eu tenho o quê? Eu tenho um gráfico, tá? Olha aqui, ó. O trabalho é numericamente igual à área, tá? Num gráfico da pressão em função da variação do volume. Então aqui, ó, o eixo Y é pressão e aqui é o volume. Aqui o ponto A é inicial, concorda comigo? E o ponto B vai ser o final. Ora, tá saindo do A para o B, porque tu sabe disso, professor? Olha aqui, ó, a setinha aqui, galerinha, ó, tá saindo do A para o B, tá? Ora, o volume saiu do V1 para o V2, então eu posso afirmar, galera, que aconteceu o quê? Uma expansão. Então meu trabalho aqui vai ser positivo. E a minha pressão saiu do P1 para o P2, tá certo? E aí como é que calcula o trabalho?
trabalho vai ser igual a essa área 1. Ora, se eu olhar bem para essa figura aqui, tá? Ela vai ser o quê? Um trapézio, certo? E está deitado. Olha aqui, ó. Aqui é a base maior, aqui é a base menor e aqui vai ser a altura, certo? Ora, então a minha área para essa figura vai ser a área do trapézio. Outra maneira de calcular essa área, professor, tem? Tem. O que tu vai fazer? Olha aqui, ó, traça uma paralela aqui, ó, ao eixo do volume, certo? Aqui você vai ter uma área 1 que vai ser um retângulo. Base vezes altura. Aqui você vai ter o quê? Um triângulo, ó. Então vai ser base vezes altura, certo? Agora a altura linha, que já vai ser essa altura aqui, dividido por quanto? Por 2. Então as fórmulas aqui, pessoal, lá das figuras geométricas da matemática, a gente precisa ter na cabeça, tá? Normalmente, quais são as figuras comuns que aparecem? Vamos lá. Retângulo, triângulo, quadrado e o trapézio. Essas 4 fórmulas você precisa saber, tá? É claro que o trapézio você consegue desmembrar como eu fiz aqui, ó. Eu desmembrei em um triângulo e em um retângulo, tá certo? Vamos ver aqui o que a gente tem no próximo slide. Então, como eu falei, o trabalho é calculado como área, tá? Olha aqui um exemplo, ó. Primeiro caso aqui, a gente tem a pressão constante. Pressão não variou. Se a pressão não variou, aqui eu poderia usar, ó, como trabalho, pressão vezes variação de volume. Que vai ser a variação de volume? V2 menos V1, certo? Então eu poderia tanto calcular a área, então aqui eu posso calcular a área, certo? Ou eu posso calcular por onde? Pressão vezes variação de volume, certo? ΔV. Situação 2. Aqui, pessoal, eu tenho 1 e eu tenho a situação 3. Professor, qual é a diferença dessa primeira aqui para a terceira aqui, ó? Da segunda para a terceira. Vamos lá. Primeira coisa. Aqui, pessoal, eu tenho que me ligar da onde o gás está partindo e para onde ele está chegando. Vamos supor que aqui seja o ponto A e aqui seja o ponto B. E aqui seja o ponto A e aqui seja o ponto B. Ora, aqui ele está saindo do A para o B e está havendo o quê? Uma expansão. Se está havendo uma expansão, a variação de volume é positiva, certo? Agora aqui ele está saindo do B para o A. Se ele está saindo do B para o A, o que está acontecendo aqui? Eu estou tendo uma compressão, olha aqui, ó. O volume está diminuindo, está saindo daqui para cá. Então aqui meu ΔV vai ser negativo. Ora, o sinal do meu trabalho vai acompanhar o sinal de quem, galera? Da variação de volume, tá? Então, pessoal, de novo, se há uma compressão, como houve aqui, ó, certo? Variação de volume negativa, trabalho é negativo. Então, aqui eu posso escrever que houve uma compressão. Certo, galera? E aqui, o que aconteceu? Aqui ele realizou. Então, aqui ele sofreu e aqui ele realizou trabalho, tá certo? Cuidado, tá? Quando a gente tem esse tipo de gráfico, eu tenho que analisar primeiro os eixos, certo? As unidades que encontram os eixos, tá certo? Olha aqui, ó, pressão e volume, aqui ele não falou de unidade. Segundo, está indo de onde para onde, tá? Aqui está saindo do ponto A para o ponto B. Então aqui, ó, está saindo do V1 para o V2, está aumentando, certo? ΔV maior que zero, o trabalho vai ser maior que zero. Se o trabalho que é maior que zero, então houve uma expansão. Não posso esquecer, tá ok? Agora aqui, ó, situação 2. Situação 2, saiu do ponto B para o ponto A. Saiu do V1 para o V2. Se saiu do V1 para o V2, houve uma compressão, variação de volume é negativa. Então aqui meu trabalho vai ser o quê? Negativo. Isso ele não vai te falar na hora da questão, tá certo? Outro assunto importante é energia interna. O que é energia interna? A energia total de um sistema é composta por duas parcelas, que é a energia externa e a energia interna. As energias externas são derivadas de relações que ele guarda com o seu meio exterior, que é a energia cinética, energia potencial gravitacional, que a gente vê lá na mecânica. O que vai ser interessante para a gente aqui, que é a energia interna. Relaciona-se com as suas condições intrínsecas. É basicamente dada pela soma das energias em grande parte de energia potencial,
energia cinética e energia de rotação de todas as moléculas que compõem o gás. Então vamos lá, galera, qual é o conceito de energia interna, tá? Pensa comigo aqui, você tem um recipiente aí, ó, recipiente com gás, tá? E aí, essas moléculas de gás que estão ali dentro estão sempre em movimento, ok? Com esse movimento, galera, eu vou ter velocidade. Se eu tenho velocidade, eu tenho energia cinética. Ora, se esse gás está girando também, perdão, essa molécula está girando lá dentro, eu também vou ter o quê? Uma energia rotacional, ok? E outra coisa importante, vamos pensar, se eu tenho altura, eu tenho energia potencial. No caso de altura, energia potencial gravitacional. Então, o somatório dessas energias para o quê? Para a molécula do gás vai ser a minha energia interna, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Vamos ver a formulazinha. Como é que eu calculo a energia interna? Bizu, não posso esquecer, tá? É 3,5 de nRT, certo? Isso aqui, ó, nRT eu não posso esquecer, né? Lembra lá da equação de Clapeyron? Equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Porém, aqui, ó, quando eu coloco esse 3,5 aqui, eu consigo demonstrar a minha energia interna, onde U representa a energia interna, N é o número de mols, como a gente já viu, R é a constante universal dos gases e T, temperatura. Lembrando que a temperatura tem que estar sempre em Kelvin, eu não posso esquecer, tá ok? Outra situação aqui, galera, é quando ele pedir a variação de energia interna. O que vai ser a variação de energia interna? Vou botar aqui no cantinho, ó, delta U. Professor, como assim delta U? Delta U vai ser final menos U inicial, certo? Então a variação de energia interna que vai ser importante vai ser exatamente 3,5 de NR, temperatura final, menos 3,5, substituindo, de NR, temperatura final. Essa fórmula é demonstrável, mas não vamos perder tempo por isso, porque normalmente as questões você não precisa demonstrar essas fórmulas, tá? Você precisa o que? Decorar. Aqui é temperatura inicial. Então aqui, ó, o que eu vou ter na variação, galera? Olha, 3 sobre 2 NR tem os dois termos, e isso é uma constante. Então eu vou colocar em evidência 3 sobre 2 N vezes R. O que eu vou ter aqui entre parênteses? Sobre o TF menos T0. Então sobre o TF aqui, sobre o T0 aqui, tá? Variação de energia interna. Então aqui, ó, o que eu vou ter aqui, galera? Delta T, variação de temperatura. Então aqui, 3,5 de NR, variação de temperatura. Então aqui, ó, a variação de energia interna está relacionado diretamente proporcional à variação de temperatura, tá? Quanto maior for o que a variação de temperatura, maior vai ser o que? A minha energia interna. Ora, quanto maior a temperatura, maior vai ser a energia interna, certo? Pensa comigo aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho lá o meu recipiente com gás. Quanto maior for a temperatura ali dentro, o que vai acontecer? Vai acontecer uma maior movimentação dessas moléculas, certo? Elas começam a ficar o quê? Mais agitadas. Aumenta a temperatura, maior o quê? O grau de agitação das moléculas. Se elas estão mais agitadas, maior vai ser o quê? A sua velocidade. Então, se maior vai ser a sua velocidade, maior vai ser a sua energia cinética. Lembra lá na física 1 que energia cinética é o quê? Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, ok? Maior também vai ser o quê? A sua energia de rotação, tá certo? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem mais aqui no material. Primeira lei da termodinâmica, certo? Primeira lei, galera, o que está dizendo aqui, ó? Estabelece equivalência entre energia térmica, certo? Que é calor, e energia mecânica, que é o trabalho, tá? Baseando no princípio da conservação de energia, que diz o quê? A energia não pode ser criada nem destruída. Então isso aqui vem lá da mecânica. Mas somente transformada em uma outra espécie de energia. Tá ok, galera? Vamos pensar comigo aqui, ó. Eu tenho o seguinte, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui um recipiente, tá? E aqui eu tenho as moléculas de gás aqui dentro, ó. Vou botar aqui os pontinhos vermelhos. O que vai acontecer? Vamos supor que ela está paradinha aqui. E aqui eu tenho um êmbolo. O que é um êmbolo? Êmbolo vai ser uma tampa que pode se movimentar tanto para lá quanto para cá, certo? Beleza. O que está acontecendo aqui, ó? Vamos lá.
Eu vou pegar e vou fornecer calor. Forneci calor para essa porção de gás. Tá? Quando eu forneço calor, o que vai estar acontecendo aqui dentro? Eu vou estar aumentando a temperatura aqui dentro. Se eu estou aumentando a temperatura, eu estou aumentando o que, galera? Eu estou aumentando o grau de agitação das moléculas, tá? Ora, tem que lembrar lá do estudo dos gases que quando eu estou variando a temperatura aqui, eu posso estar variando também a pressão e eu posso estar variando também o que, pessoal? Posso estar variando o seu volume. Olha, se eu vou estar variando o seu volume, o que vai acontecer aqui com esse êmbolo, galera? Esse êmbolo ele começa a se movimentar. Quanto maior vai ser aqui o meu Q, maior vai ser o meu ΔU. Então eu posso também o quê? Ter um maior trabalho, tá? Mas o que está acontecendo aqui? Vamos lá, eu estou fornecendo calor. Esse calor está sendo transformado em variação de energia interna, porque vai ser energia interna final menos inicial. Lembrando que a temperatura saiu de uma temperatura T0 e foi até uma temperatura TF, tá? E uma parte da energia que eu forneci, que é Q, foi transformada em trabalho. Então aqui, pessoal, eu tenho a seguinte relação, que a energia, que é o calor que eu forneci ao meu sistema, uma porção virou trabalho. O que é isso? Trabalho mecânico. Foi o que? A movimentação do meu êmbolo, tá? Mais o que? Mais a variação de energia interna, já que houve um grau de agitação das moléculas. Lembrando que a energia interna está associada a aumento ou a diminuição de temperatura. E aí o que eu vou ter aqui, galera? Importantíssimo. Que Q é a quantidade de calor. Lembrando que aqui é Joule, tá? Esse Joule aqui é Joule. Lembrando que Joule é a unidade no SI. SI para quê? Para energia, certo? Variação de energia interna é ΔU e trabalho tá aqui, ó, minha letrinha também, galera, em Joule. Lembrando que aqui, ó, esse é o grande segredo, ó. A energia não pode ser criada nem destruída, mas somente transformada. Então eu transformei em o que foi a quantidade de calor que a gente já viu nas aulas anteriores em variação de energia interna e também trabalho. Tá certo, pessoal? E aí, galera, esse quadro aqui é o bizu. Pode pegar isso aqui, recortar e colocar na porta do armário, para não esquecer. Por quê? Porque isso aqui é importante. Se você esquecer, galera, pode ter certeza, você vai achar a resposta errada, tá? Isso aqui é o grande bizu na primeira lei da termodinâmica. Vocês podem reparar que a primeira lei, pessoal, é uma formulazinha bem básica. Você só precisa saber somar e subtrair. É lembrar que calor, quantidade de calor, é igual a trabalho mais variação de energia interna. Se ele te der dois fatores, é só você pegar e substituir e fazer uma subtração ou uma soma, tá? Aonde ele vai te pegar, e a banca sempre pega, é exatamente nesse bizu, tá? Com relação aos nomes quando é constante e também quando vai ser positivo e negativo. Professor? Energia pode ser negativa ou positiva? Pode, tá? Ele pode tanto perder ou ele pode tanto o quê? Receber. E aí vamos ver aqui algumas palavrinhas-chave que aparecem no concurso. Olha o bizu, segue aqui comigo, ó. Quando eu estou falando aqui, ó, em calor, vamos lá. Então, o gás absorve calor, significa que ele está o quê? Aumentando, ele está ganhando. Se ele falar ganhou, o que vai ser positivo? Se ele está perdendo, ele está cedendo, o que vai ser negativo? Pessoal, ele não vai dizer isso na tua prova, não vai, tá? Então aqui, ó, na hora que você for aplicar a fórmula, esse você coloca o sinal de mais, se for esse, você coloca o sinal de menos, tá? Quando não houver o que troca de calor, o que vai acontecer? Transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática? É quando não há troca de calor e o que, galera, é igual a zero. Professor, então a fórmula vai ficar assim? É. Primeira lei diz que calor é igual a trabalho mais variação de energia interna, então ΔU. Ora, se esse cara aqui é igual a zero, então fica trabalho mais variação de energia interna, certo? Então aqui eu posso dizer que, passando o trabalho por outro lado, que o trabalho vai ser igual, perdão, que a variação de energia é igual a menos o trabalho, certo? É como eu coloquei aqui. Professor, eu preciso decorar isso aqui? Não, eu quero que você tenha isso aqui em mente, os três bizus, tá? Com relação ao trabalho, como a gente já falou anteriormente, quando o gás realiza
Então, aqui, ó, para o meio exterior, variação de volume é positivo, o gás é positivo. De novo, quando que o trabalho vai ser negativo? Quando ele sofre. Quando ele sofre, há uma compressão. Então, se há uma compressão, o volume diminui, certo? E aqui houve uma expansão, certo? Se ele expandiu, a variação é positiva, tá? E outra coisa, quando que o trabalho vai ser igual a zero? Quando ele não realiza, vai ser uma, o que, galera? Isométrica ou uma isocórica. Professor, como assim? Isso aqui, galera, é sinal que o volume final é igual ao volume inicial, tá? Não houve variação de volume. Se não há variação de volume, olha aqui, ó, lembrando que é P, deixa eu apagar aqui, vezes ΔV. Se não há variação de volume, que é final igual a inicial, isso aqui é zero. 0 vezes P dá zero, certo? Então o gás não realiza e nem recebe trabalho de ninguém, certo? Por quê? Porque o volume permaneceu constante. Se o volume permaneceu constante, eu tenho uma isométrica ou isocórica, tá? Tem outro nome também que é isovolumétrica, então cuidado com isso. São 3 nomes possíveis para quando que o volume for constante, tá? E aí vai ficar como? Q igual a ΔU. Só para a gente pensar aqui, ó, Q não é igual a trabalho mais variação de energia. Se esse cara aqui é zero, então Q vai ser igual a variação de energia interna. Então toda a troca de calor vai ser igual ao que, galera? Toda a fonte de calor vai ser igual a energia interna, tá? Outro bizu que eu não posso esquecer tá aqui, ó. ΔU positivo e ΔU negativo. Quando? Aumenta a energia interna. Quando que a energia interna vai aumentar? Quando a temperatura aumentar. Quando a variação de temperatura aumentar. Quando que ela vai diminuir, galera? Ó, quando que a temperatura diminui ou a variação de temperatura diminui. Lembrando que quanto maior a temperatura, maior vai ser a minha energia, certo? Lembrando que é maior o grau da agitação das moléculas, tá? E aí aqui eu vou ter o ΔU igual a zero, tá? Quando vai ser isso? Quando a temperatura for constante. Lembrando que constante é iso de igualdade térmica, tá? De temperatura. Então, isotérmica. Temperatura não variou. Temperatura final é igual a temperatura inicial, certo? Então, a temperatura não variou. Uma menos a outra é igual a zero. Se isso acontece, variação de energia vai ser também igual a zero. Tá certo, galera? Vamos lá. Continuando aqui. Outro detalhe que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente tem no gráfico uma situação cíclica, tá? Como assim, ó? Trabalho de uma transformação cíclica. É um conjunto de transformações após os quais o gás volta a apresentar a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma temperatura que possui inicialmente, tá? De acordo com a primeira lei termodinâmica, isso aqui que é o grande bizu. Nos ciclos, ΔU vai ser igual a zero. Professor, como assim ΔU vai ser igual a zero quando for cíclico? Olha, cara, lembra? Se ele vai ter a mesma pressão, voltar a ter o mesmo volume, voltar a ter o que também? Voltar a ter a mesma temperatura, a temperatura não variou, certo? Temperatura final é igual a temperatura inicial, então vai ser igual a zero. Então, cíclico, sempre temperatura vai ser igual, variação de temperatura igual a zero. Então, galera, variação de energia interna igual a zero. Quer ver? Segue comigo aqui, ó, no gráfico. Então, toda vez que eu tiver algo desse tipo aqui, ó, por exemplo, saí do ponto A, cheguei no ponto B e voltei para o ponto A, então aqui, ó, ΔU igual a zero, ΔU igual a zero. Então, variação de energia sempre igual a zero, toda vez que o gráfico estiver assim, fechadinho, tá? E aí, como é que vai ser calculado o trabalho? Vamos lá. Trabalho vai ser igual sempre, galera, a essa áreazinha aqui, ó, tá? E aí ele sempre vai te dar condições de achar essa área. Então, o trabalho, como a gente viu anteriormente, sempre vai ser igual à área da figura, tá? E aí, qual é o grande bizu? O grande bizu vai ser o seguinte: quando que o gás realiza trabalho, quando for realizado trabalho sobre gás, ou seja, quando ele recebe, tá? E aí o bizu tá aqui, ó, horário e anti-horário. Toda vez que tiver sentido horário, certo? O trabalho vai ser positivo. Toda vez que tiver sentido anti-horário, o trabalho vai ser o que, galera?
o trabalho vai ser negativo, tá? Então, galera, vamos lá. Guardem isso. Toda vez que tiver no ciclo, variação de energia igual a zero. E o trabalho vai ser igual a quê, galera? Vai ser sempre igual à área, tá? Cuidado com isso. Na próxima aula, a gente vai fazer algumas questões sobre isso, tá? E vamos tirar dúvidas de como a gente vai usar aquele bizu, tá? Quando há uma troca de calor, tá ok? Quando ele recebe, quando ele cede, quando é positivo, quando é negativo. E é isso aí que você tem que tomar cuidado, tá? Na hora da sua prova. A banca sempre bate nisso quando a gente fala da primeira lei da termodinâmica. Tá certo, pessoal? Por hoje ficamos por aqui. Bons estudos a todos.